Boa noite, meus irmãos. Que bom que nós conseguimos chegar até aqui na noite de hoje, que às vezes quando emenda um feriado, nós também temos essa dificuldade. Às vezes viajamos, às vezes estamos com a casa cheia. Bom, desculpa para faltar às vezes, não tem. Mas a gente se esforça, persevera e vem para a casa espírita nos instruir aquelas companhias espirituais que nós temos e que às vezes precisam que nós sejamos os veículos para também aprenderem e seguir o seu caminho, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é o perdão. O perdão é uma oportunidade de crescimento. Quando eu comecei a preparar essa palestra, isso mexe com a gente, porque nós achamos que perdoamos e que nós temos essa facilidade. Alguns de nós podem até ter, mas será que nós perdoamos verdadeiramente? E que oportunidade de crescimento é essa? A oportunidade de nos melhorarmos e, se nos esforçarmos bastante, de dar um passinho para o nosso caminho evolutivo. Mas melhorarmos como? Tirando dentro de nós o egoísmo, o rancor, a mágoa, a raiva, a vontade de vingança. Porque quando são coisinhas pequenas que nos fazem, as pequenas, nós já temos dificuldade, uma certa dificuldade de perdoar. Mas quando são coisas maiores, que nos ofendem, que nos caluniam, que prejudicam a vida, a nossa, de um familiar, enfim, nós temos uma dificuldade muito grande. Nós até usamos desculpas. Ah, não, eu perdoei. Daqui para fora é fácil. A questão é daqui para dentro. E uma das coisas que todas essas questões vem muito ao encontro daquilo que nós aprendemos aqui na doutrina espírita. Porque o perdão é uma oportunidade de crescimento, pois precisamos ser melhores do que somos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicam, mais um motivo aí tendes para sedes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-os. Ouvidai, esquecer, o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Isso é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14. E é aquilo que nós começamos a conversar. Quando são coisas pequenas, sutis, nós já temos essa dificuldade. E quando são coisas maiores, são traições, são desmoralizações, são agressões físicas, são agressões psicológicas. Nós temos essa facilidade, mas o ensinamento nos diz no Evangelho
que se nós queremos ser e somos espíritas, nós temos que sê-lo. Botar na prática aquilo que nós viemos buscar. Nós viemos buscar ensinamentos, mas a frase é sábia. A fé sem obra é morta. Não adianta somente eu querer me instruir se eu não ponho na prática do meu dia a dia aquilo que eu aprendo. Se eu não me esforço para ser melhor. Se essas palavras que eu vejo e escuto do Evangelho, nas palestras, nas minhas leituras, não me faz mudar em nada. E aí, essa pergunta, nós temos que fazer cada um para si mesmos. Como é que eu sou na questão do perdão? Eu perdoo verdadeiramente? Perdoar verdadeiramente é esquecer? Não, porque nós não somos desmemoriados. Nós vamos lembrar do fato, do acontecimento, mas não vamos estar mais com raiva, ódio, sede de vingança, rancor. Nós vamos lembrar daquele acontecimento ou daqueles acontecimentos, mas não nos dói mais, não nos fere mais, não tira a nossa paz e o nosso equilíbrio. E nós temos, na questão do perdão, de fazer uma pergunta muito importante para nós. São os outros que nos magoaram, não é isso que nós dissemos? Ele, ela, eles nos magoaram. Mas qual foi a nossa contribuição para esse acontecimento? Eu fui agredida, eu fui caluniada, eu fui ofendida sem ter feito nada? Qual foi a minha postura? Porque não é o que me acontece, é como eu me comporto com aquilo que me acontece. E normalmente, nós fizemos um exame bem sincero, sem mentir para nós vamos ter, na maioria das vezes, algumas pitadas que nós provocamos, que nós não falamos, que nós fomos arrogantes até aquele fato acontecer. Na maioria das vezes. Mas às vezes as pessoas nos fazem coisas e nós não fizemos nada para elas. Será? Será mesmo? Não fizemos no aqui e agora. Nós podemos ter feito ainda nesta vida mais para trás e podemos ter feito em outras encarnações repetidamente o mal para aquela pessoa que hoje cruza o nosso caminho e que tem tanta dificuldade para nos respeitar, e nós a ela. Nós espíritas temos umas coisas assim. Eu gosto de todo mundo. Não é verdade. Porque a gente tem simpatias e antipatias. Mas eu não sejamos verdadeiros. Tem pessoas que nós temos uma facilidade imensa de lidar. Nós encontramos com elas, nós conversamos, a nossa sintonia vibratória é muito boa. Só que tem aquelas outras, mesmo dentro das nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, na vizinhança, que nós não temos essa facilidade, que nós nos esforçamos, porque nós temos uma dificuldade imensa. Nos esforçamos quando a gente é espertinho e já aprende que não pode ter esta raiva, esta coisa em relação às outras pessoas. Porque senão a gente se comporta muito mal.
como se fosse criança, apesar de adulto e madurinho aqui, né, jovem há mais tempo, mal educada. Ixi, tá vindo lá, nem vou olhar para ela. Tá passando lá, olha aquilo, olha, porque a gente é assim. Cruz, pessoa entojada, né? Quem ela pensa que é? Pensa que tem o rei na barriga? Olha que nós já estamos mandando de graça para a criatura, que muitas vezes nem nos conhece, nem fala conosco, por timidez, por falta de oportunidade, por qualquer coisa. Mas nós já estamos jogando nosso veneno. Então, nós temos que pensar por que nós temos aquela simpatia, ótimo, ou aquela antipatia. É aí que acende o nosso alerta. Eu tenho antipatia por muita gente? Talvez sim, talvez não. Um número razoável. Será que esse problema não está comigo? Será que não é um efeito espelho que eu olho para as pessoas, vejo nelas o que eu não gosto que eu tenho em mim e por isso eu já tenho um sentimento gratuito? Porque às vezes somos nós que agimos assim. E nessa questão do perdão, nós vamos nos perguntar novamente das coisas ruins, difíceis que nos aconteceram, qual foi a nossa participação? Teve uma briga na minha família, vou dar um exemplo qualquer, a minha tem também. Teve uma briga na minha família. Como é que eu me comportei? Como é que eu me portei? Eu fiquei de leve trás? Eu tomei lado? Eu fui agressiva? Eu fui arrogante? Eu escutei os dois lados da história, os outros lados? Como é que eu me comporto quando acontece uma coisa na minha família, que são pessoas que a gente convive e naturalmente teria que gostar? Ah, mas eu não gosto de todo mundo, não. A gente não gosta mesmo. Mesmo na família. Ah, não, na minha família até gosto de uns, mas tem uns agregados. Aquela sogra, aquele cunhado, aquela cunhada, aquela nora. Vocês não são assim no dia a dia? Somos. E é essas que nós temos dificuldades que nós vamos tentar ser melhores com elas. Não é ser melhor, ser falso. Ah, eu não gosto dela. Oi, tudo bem? Ela já vai achar que é exagero meu e que eu estou provocando. E dali pode começar uma desavença. Daí, como eu já não gosto, eu já não perdoo. Não é assim o ciclo? Normalmente. Perdoar necessariamente não implica em reatar relações como se nada tivesse acontecido. Perdoar nem sempre significa resgatar a relação com o ofensor. Nem sempre nós conseguimos. Dependendo como as coisas acontecem, para preservar a nós, a outra pessoa, que nós já mostramos, e ela também, que temos uma tolerância pequena entre nós. Ou que aquilo que ela me fez, eu tive uma mágoa muito grande, não sinto mais raiva, não estou mais magoada, mas por precaução é melhor a gente não conviver, é melhor a gente dar um tempo, porque a gente sabe que nós também temos os nossos desequilíbrios. E se nós já temos um histórico de dificuldade de relacionamento com tal pessoa, vamos agir de forma inteligente para evitar futuros desgastes, futuras brigas, futuras desavenças. Ah, mas ela é porque tem um estupim curto. Eu já estou falando porque eu tenho também. Não é assim? Normalmente. Ah, mas ela me provoca. Sartre já dizia que o inferno são os outros. Porque nós nos achamos um alecrim dourado, só que nós não somos. Eu vou pedir desculpa porque eu estou com um pouco de dor de garganta, tá?
Então, de vez em quando vem uma tossezinha. Nós não somos essas beldades, essas pessoas maravilhosas e iluminadas. Se nós o fôssemos, nós não estaríamos talvez nem na Terra. Já estaríamos, num plano de regeneração, a Terra do futuro, mas ainda estamos aqui provacionando. E aquilo que eu digo mais uma vez, nós não somos desmemoriados. Então, esquecer os acontecimentos ruins é difícil. A grande sacada do perdão é olhar para a pessoa, refletir sobre tudo o que aconteceu, me perguntar qual foi a minha participação nessa desavença, neste problema, e não desejar para ela o mal, a vingança. Porque o que nos adoece fisicamente é o que está aqui, no nosso pensamento. Se nós formos ler sobre emoções, nós já sabemos que a raiva vai atacar o fígado. Se nós formos falar sobre estômago, que é muito sintomático, é tudo aquilo que a gente não digeriu. E aí dói o estômago. Se nós formos falar sobre dores nos ombros, é o peso que nós estamos carregando de responsabilidades, de comprometimento. A gente que é jovem há mais tempo sente dor em bastante lugares, né? Então, mas a gente, é o peso que a gente carrega. Se nós sentimos dores nas dobradiças, por que nós sentimos dores ali, nessas articulações? Porque nós somos inflexíveis. É sim. Não sou eu que digo, é a ciência, é a psicologia, é a psiquiatria. Então, quando a gente tem problemas de garganta recorrentes, né? Eu tenho. Porque a gente não falou tudo o que queria, talvez por educação ou por freio, porque a gente não digeriu também aquele sapo, parece que a patinha ficou aqui, tá arranhando a garganta. Então, o nosso corpo vai dando os sinais que nós precisamos para raciocinar e entender essas questões relacionadas conosco e com quem nós convivemos. E como nós não somos esses alecrim dourado, essas pessoas, a gente até é querido, como diz aqui o Manezinho, mas falta bastante para a gente ser melhor do que é hoje. Nós temos que cuidar, porque se nós ainda não superamos certos acontecimentos, não dá para dizer, eu não gosto de fulano, vão lá em casa, tomar um cafezinho. Para quê? Para não brigar de novo? Para fazer aquele festival de falsidade? Vou fazer um bolo, fulana vem aqui. Fazer de qualquer jeito mesmo. A gente já está botando raiva ali. E é capaz até da pessoa comer com aqueles fluidos negativos que nós jogamos ali, passar mal. Ou vocês nunca passaram por isso? Eu já. De comer e fazer mal. E também de fazer as coisas com má vontade. E as pessoas passarem mal. Nós somos queridos bem pouquinho. Nós precisamos aprender muito. Às vezes as pessoas acham que para atingir as outras, elas precisam fazer determinadas coisas, usar, de paramentos de religiões para prejudicar. O nosso maior prejuízo com as pessoas está aqui. Porque assim como nós desejamos muito o bem para quem nós amamos, para quem nós temos simpatia, nós também temos uma força imensa para fazer o mal. Sério, seríssimo. Só que não podemos esquecer de onde é que partiu a sujeira do mal? Daqui.
Então vai ficar esta maldade que eu desejo, que eu quero que aconteça aqui, talvez atinja outra pessoa, dependendo do padrão vibratório que ela tem, o merecimento, mas aqui com certeza vai ficar a sujeira do mal. E é aí que nós adoecemos. Quando nós somos mais madurinhos, independente de idade, porque tem gente que envelhece e não amadurece, né? Nós já conhecemos, isso não quer dizer nada. Mas quando nós somos mais madurinhos, nós vamos percebendo que tem coisas que não vale a pena. Sofrer por pouca coisa, né? Não perdoar minúcias, nós é que vamos sofrer mais. Nós é que vamos sobrecarregar o nosso organismo com a raiva, com o rancor, vamos sofrer de tristeza, o que pode adoecer sim o nosso coração. Vamos ser inflexíveis e aí todas as nossas ligações que não vão flexionar, porque nós não conseguimos entender, não conseguimos dar para nós esse comando de calma, pensa, reflete. Não é assim. Tem uma oração do perdão que ela é um treino. Não que ela vá nos livrar das bobagens que nós fizemos ou das dores que nós temos porque nós não perdoamos, mas ela é um exercício para nos perdoar. E lá atrás, passei por umas questões muito difíceis. Eu lembro que eu fiquei 3 anos rezando todos os dias a oração do perdão. Foi um treino, tá? Porque eu levei mais do que o dobro do tempo para perdoar determinado acontecimento. E aí a gente é tão bobinho ainda, tão infantil, que a gente, perdoei. Não perdoou. Perdoar é você ouvir falar, ver, estar no mesmo ambiente daquela pessoa e você não sentir raiva. Aquilo não doer mais aqui nem aqui. Porque a gente pensa que perdoa e aí vem o teste. Do nada, a vida faz isso e coloca você e aquela ou aquelas pessoas que te fizeram algo. E aí é o teste, você vai lembrar que você não é desmemoriado. Mas você não vai sentir mais aquele mal-estar de ver, de conviver, de ouvir, de saber. Porque quando é uma pessoa que não gosta e alguém vem comentar alguma coisa, a gente já dá ali, a nossa paulada junto. Ai, sabias, fulano não está muito bem. Bem feito. A gente pode até não falar, mas a gente pensa. Quando a gente não fala. Então, olha como nós temos que melhorar nesta questão. Nós não precisamos reatar relações de imediato, conviver. Pode ser que lá na frente a gente tenha evolução, compreensão e até conseguir conviver novamente. É difícil, mas às vezes a gente consegue. Mas na maioria das vezes, esse exercício antes de tudo, perdão é achar uma saída da dor emocional que a atitude do outro criou em meu coração. Qual é a saída? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou educar as minhas emoções e o meu sentir? Este é um cuidado de amor a si mesmo. E é isso só que se consegue quando entendemos qual a nossa parcela de responsabilidade no que aconteceu entre nós e o nosso ofensor. Gente, nada acontece ao acaso. Quando eu consigo exercitar o perdão, sai esta dor de mim. Então, o melhor beneficiado, primeiramente, sou eu. E quando a gente está raivoso, não consegue perdoar,
Nós estamos ali, ó, na mesma faixa de vibração do nosso ofensor. Como todos os seres na Terra, nós temos os processos obsessivos e vai estar ali, ó, na nossa vibração baixa, dizendo isso mesmo, não perdoa, não vale nada, a nossa cabeça não dá trégua, é um pensamento grudado no outro, nós queremos nos vingar, nós sofremos, nós nos fizemos de vítima. E é isso que é amor próprio? Não é. Amor próprio é, antes de tudo, se respeitar. É, antes de tudo, entender. É, antes de tudo, admitir qual é a nossa parcela de responsabilidade. E quando a gente vai neste processo do perdão, vai saindo de nós um peso. Nós vamos esvaziando a nossa mente dessa, desculpe, dessa emoção conturbada. Ah, mas não é um processo fácil. Não, ninguém disse que era fácil. Mas é necessário. Senão eu vou sentir por muito tempo a dor, a fragilidade emocional, às vezes o medo, o pavor, depende do que acontece em mim. E este exercício, este perdão, vai libertando a mim e aos meus ofensores, porque eu não estou mais naquela mesma faixa de vibração. O perdão é construído dentro do coração na solução da sua dor emocional. Quanto ao ofensor, se fazer, a não ser conseguir devolver um sentimento de respeito por ele, algumas vezes, dependendo do contexto, mantê-lo distante da nossa convivência. Então, é tomar atitudes assertivas. Me prejudica, é violento emocional ou fisicamente comigo, me roubou, acontece tanta coisa na vida, eu vou estar ali convivendo como se nada tivesse acontecido? Não, isso é hipocrisia, isso é ingenuidade. Mas eu posso ir me curando daquela mágoa, daquela dor, daquele acontecimento e, com respeito, manter distância, porque eu ainda não estou pronto para conviver. E ainda tem um detalhe que quando eu estava fazendo a palestra ainda me veio. E se eu não respeito, se eu não perdoo, eu fico ligada mentalmente. Se eu fico ligada mentalmente, essa dívida vai aumentando. E se essa dívida vai aumentando, de certeza absoluta a gente volta e reencarna para quitar essa dívida. Ah, não quero isso para mim, né? Vocês querem para vocês? Não. Deus não nega, mas paga de outro jeito, né? Então, olha a importância para aqui e agora, para a vida futura, que nós temos a responsabilidade quando nós exercitamos o perdão. Se o nosso conceito de perdão não incluir a solução para a nossa mágoa, qualquer iniciativa de perdoar quem nos ofendeu será uma atitude de desrespeito a si mesmo, ou seja, conosco. Se eu não consigo trabalhar esta solução emocional da minha mágoa, nada do que eu faça vai adiantar. E daí eu não estarei, primeiramente, me respeitando. E se eu não me respeito, eu não vou atrair respeito para mim. E a gente não dá aquilo que não tem. Não vou ter respeito também pelas pessoas. Passar por cima de tudo ou tentar esquecer não é perdoar. É um ato de desamor consigo mesmo. Ah, eu tenho uma frase que eu uso que eu tenho que mudar essa expressão. As pessoas me magoam, eu digo, não estou nem ligando, eu jogo no porão e não quero mais nem saber. Faço mesmo isso, ainda, vergonhosamente. Jogar no porão é tirar da minha cabeça, da minha dívida, da minha vida, mas isso não é perdão. Isso não é perdão, porque eu não perdoei, eu só saí da convivência. Mas ainda sinto mágoa? Sim. Ainda tenho raiva? Talvez. Então isso não é perdão.
Perdão é um exercício para incluir a solução da nossa mágoa. Quando a gente diz, não quero nem saber, me fez isso, não falo mais, nós não estamos perdoando. Nós estamos escamoteando. Nós estamos fazendo de conta que aquilo não aconteceu. E o fazer de conta não leva ao perdão. Então nós temos que ser verdadeiros, não é com ninguém da satisfação, é conosco. A satisfação e o respeito é por nós. Para quem está desenvolvendo cada dia mais o desejo sincero de crescer e ser fiel ao desenvolvimento do amor legítimo, é lamentável ter do que se arrepender quando se ofende alguém. Porém, o ato de ser ofendido é um capítulo fundamental na escola do alto amor. Para que nós nos amemos a nós mesmos, nós vamos lidar com mágoa, com ofensa, com uma série de coisas, porque isso é da vida, é do planeta de provas e expiações. Mas esses são os nossos testes, para nós subir este degrau ou estes degraus de desenvolvimento, de respeito por si e, consequentemente, por todas as pessoas. Uma amiga minha sempre me dizia, você não dá aquilo que você não tem. Se eu não tenho amor por mim, eu não sei amar. Eu vou amar de maneira torta. Se eu não tenho respeito por mim, eu não sei respeitar. Eu vou ser desrespeitoso comigo e com as pessoas. E assim por diante. Se eu não tenho indulgência, se eu não sou doce por dentro, eu não tenho como dar. Como eu vou dar doçura se por dentro é um amargor? Você já se perguntou quantas vezes você fez coisas com você e você não se perdoou? O exercício começa aqui. Como é que eu vou exercitar perdoar o outro se eu não perdoo a mim mesma daquilo que eu faço comigo? Então, essas reflexões vão nos levar e vão nos instruir para o desenvolvimento desta escola do alto amor. Dar o perdão parece ser o gesto mais necessário nos relacionamentos humanos. E significa, antes de tudo, verificar dentro de si mesmo qual foi a porta que você abriu para a entrada desta ofensa. Porque muitas vezes as pessoas nos ofendem porque nós não damos limite, nem para nós, nem para elas. Não damos limite para nós porque nós vamos dizendo para os outros tudo que a gente acha que é certo e vai dizendo. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Então, se nós abrirmos essas portas da falta de limite, de respeito, de uma série de outras questões, de preconceito, disso e daquilo, nós também vamos receber de volta. Ninguém planta laranja e nasce jabuticaba. Se eu vou dizendo e fazendo o que eu quero, consequentemente eu não respeito ninguém e as pessoas não vão me respeitar, quiçá perdoar. Aliás, perdoar é isso, examinar onde falhamos para permitir que alguém nos ferisse tanto. Aonde é que nós falhamos? Quais foram os motivos que nós demos para esse acontecimento, para esta mágoa que nos feriu tanto? Que Jesus nos fortaleça, porque Ele não nos perdoa uma vez, Ele nos perdoa sempre. E Ele nos ensina a perdoar não 7 vezes, mas uma dívida periódica infinita, 70 vezes 7. Aí a gente tem dificuldade de perdoar um negocinho, mas nós queremos tanto que Deus nos perdoe. Ele que cuida de nós, Ele que confia em nós, Ele que nos abençoa todos os dias
com a vida, com a saúde, com o alimento físico, com o alimento espiritual. Ele é que cuida de nós. Agora, nesse finalzinho, eu gostaria que todo mundo respirasse fundo, fechasse os olhos e escutasse essa música, que é um recado de Jesus para nós. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido Agora vamos abrir os olhos, respirar e agradecer a Deus por essas bênçãos e essa oportunidade que todos tivemos na noite de hoje. Vamos para casa mais leve, tentando botar no nosso caminho o perdão. Muito obrigada a todos.